Olá, turminha! Estamos aqui hoje para mais uma aula. E nossa aula de hoje será de ciências. E o conteúdo que nós vamos estudar, nós já demos início na aula passada, que foi os animais. Então, nossa aula de hoje, nós daremos continuidade no conteúdo sobre os animais. Preparados? Então, vamos lá. Façam agenda 1/7/2020. Disciplina: Ciências. Conteúdo: os seres vivos e o fluxo da energia da natureza. É a continuação dos animais que nós já demos início. A atividade: páginas 84 e 85. E vocês vão fazer uma atividade extra das páginas 86 e 87, tá bom? A tia vai dar um tempinho para que vocês possam copiar a agenda. Os seres vivos e o fluxo de energia da natureza. Para se alimentar, os seres vivos dependem de elementos do ambiente e de outros seres vivos. É por meio da alimentação que plantas e animais obtêm a energia que necessitam para viver. Todos os seres vivos desempenham um papel no processo natural e mantêm o fluxo de energia da natureza e podem ser classificados em 3 níveis tróficos. Vamos ver que níveis são esses. Produtores. Produtores são os seres vivos que produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. As plantas e as algas são os principais representantes desse nível. Então, os produtores servem de alimento para outros seres vivos, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese e servem de alimentos para outros seres vivos. Agora vamos ver os consumidores. O que são os consumidores? São os seres vivos que se alimentam de outros, porque não produzem o seu próprio alimento. Nessa classificação estão todos os animais, ou seja, existem animais que se alimentam de outros animais, existem animais que se alimentam de folhas, de outras coisas, então eles não produzem o seu próprio alimento. Então, por isso são chamados de consumidores, que são seres vivos que se alimentam de outros, porque não produzem o seu próprio alimento. Decompositores. Decompositores são os seres vivos que decompõem plantas e animais mortos para se alimentarem. As bactérias e alguns fungos desempenham essa função na natureza. Durante a decomposição, alguns compostos são transformados em nutrientes que ajudam a fertilizar o solo, contribuindo assim para o desenvolvimento dos vegetais. Então, esses seres vivos que decompõem plantas e animais mortos para se alimentarem são as bactérias e os fungos. E durante a decomposição, alguns desses compostos são transformados em nutrientes que até ajudam
a fertilizar o solo, né? Contribuindo assim para o desenvolvimento dos vegetais. Agora vamos ver um pouquinho da cadeia alimentar. A sequência na qual um ser vivo serve de alimento para outro chama-se cadeia alimentar. Nas imagens estão representados o produtor, o vegetal, que produz seu alimento a partir dos nutrientes disponíveis na natureza. O consumidor primário, o esquilo, que come esse vegetal. O consumidor secundário, a serpente que come o esquilo. Consumidor terciário, o gavião, que se alimenta da serpente. Os decompositores, os fungos e as bactérias microscópicas que se alimentam dos restos desses vegetais e de animais mortos. Na natureza, tudo se relaciona. Então, se um ser vivo desaparece do ambiente em que vive, ou seja, é extinto, pode ocorrer um desequilíbrio na cadeia alimentar desse ambiente, prejudicando a vida dos outros seres vivos que ali habitam. Então, a cadeia alimentar é isso. Uns se alimentam dos outros. Vocês viram, né, que o vegetal que produz seu alimento a partir dos nutrientes está disponível na natureza. O esquilo vem e come esse vegetal, consequentemente a serpente vem e come esse esquilo, o gavião vem e come essa serpente, e os fungos e bactérias, eles se alimentam dos restos desses vegetais e desses animais mortos. Então, assim é a cadeia alimentar. Em todo o meio natural, há cadeia alimentares. Observe um exemplo de cada cadeia alimentar no oceano. Observem essa foto, essa figura. O que vocês podem observar? O peixinho pequeno se alimentou, o peixinho maior vem e se alimenta do peixinho menor. O atum vem, se alimenta da cavala. Depois vem o tubarão e se alimenta do atum. Então, em todo o meio natural, há cadeias alimentares. Os seres vivos precisam um dos outros para sobreviver. Herbívoros se alimentam das plantas e são devorados por carnívoros, que por sua vez também podem servir de alimento para outro carnívoro. E quando morrem, todos passam pelo processo de decomposição realizado por bactérias e fungos. Curiosidade: desequilíbrio na natureza. O desequilíbrio nas cadeias alimentares pode ser causado por diferentes fatores e levar à extinção de plantas e animais, além de provocar transtornos para o ser humano. Leia a notícia. A falta de predadores naturais é a principal causa apontada para o aparecimento em grande quantidade de grilos em um povoado na zona rural da cidade de Riachão do Jacuípe, no interior da Bahia. E a explicação para isso vem de um desequilíbrio na natureza, com a ampliação da área urbana, o que tira o habitat natural para a vida e a reprodução desses predadores. A especialista explica que o hábito de moradores que matam espécies como sapos e lagartixas
também pode aumentar esse desequilíbrio. E agora vamos praticar? Nossa atividade de hoje serão da página 84 e 85. Pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. Então, vamos lá para a nossa correção da página 84. Primeira questão. Desenhe uma cadeia alimentar com os seres vivos abaixo: o pássaro, o gafanhoto, o capim e a cobra. Tá bom? Então, essa resposta é uma resposta pessoal de vocês. Mas vamos pela sequência do desenho. O que vocês deveriam desenhar primeiro? Deveriam desenhar o capim. Depois, o gafanhoto comendo o capim. Depois, o pássaro comendo o gafanhoto. E, por último, a cobra comendo o pássaro, tá bom? O item A da primeira questão. Como você explicaria a sequência dos seres vivos mostrada na cadeia alimentar que montou? Os gafanhotos se alimentam do capim. Os pássaros comem os gafanhotos e servem de alimento para as cobras. Ao morrer, as cobras são decompostas e os nutrientes formados a partir desse processo servem de adubo para o capim. O item B. Está faltando um integrante fundamental nessa cadeia alimentar. Você sabe dizer qual é? Os decompositores. Página 85. Segunda questão. Complete as frases com o nome dos níveis tróficos e localize as palavras no diagrama. O item A. As plantas produzem seu próprio alimento e por isso são classificadas como seres produtores. B. Todos os animais são consumidores. Eles se alimentam de plantas ou de outros seres vivos. C. Decompositores são os seres responsáveis por decompor restos de plantas e animais mortos. Então, tá aí a cruzadinha aonde vocês deveriam procurar esses nomes. Terceira questão. Preencha as lacunas na cadeia alimentar com o nível trófico de cada ser vivo. Planta, borboleta, sapo, fungos e bactérias. Então, nas plantas, produtor. Abaixo da borboleta, consumidor primário. O sapo é o consumidor secundário. Os fungos e as bactérias são os decompositores. 4. Teste seus conhecimentos sobre cadeias alimentares nas atividades 5 da página 14 do caderno de Criatividade e Alegria. Espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Coloquem no livrinho de vocês a data de hoje e corrigido, como sempre fazíamos lá na nossa sala. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.